vereadores. Eu, Ana Rosa Vieira Freitas, na condição de presidente desta Casa de Leis, em nome de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal do Prata, Estado de Minas Gerais, convidando a todos para de pé ouvirem o hino nacional brasileiro e em seguida fazermos a oração do Pai Nosso. Do Ipiranga, as margens plácidas, e um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio límpido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sonho és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura só o Brasil, forão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelados, e diga o verde louro desta flâmula, mas o futuro e glória do passado. Mas segues que a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos inverter o protocolo, vamos começar do Tenente Fagundes enquanto esperamos o nosso colega vereador chegar.
comunicar à população que está nos assistindo, o Tenente Fagundes vai apresentar aqui um balanço do primeiro semestre da Polícia Militar, né, Fagundes? Isso. De tudo que foi feito. E logo em seguida ele vai falar sobre a violência doméstica, violência contra a mulher, nesse mês de conscientização, né, violência doméstica. Onde que eu apresento? Aqui, sabe? Oi? Onde que eu apresento? Não. Mas aí fica pequeno ali, não? Ô, Rodolfo, você não sabe não? Mas aí é a distância. É a distância? A gente tem que aproximar mais daqui, ó. Sim, afastar. Acho que tem que ficar mais afastado. É a distância que temos que ir aqui em cima. Geralmente quando a gente coloca Aqui, ó. em cima. Aí é a câmera. A gente não usa a câmera. Pra mim era aqui em cima. Mas o pessoal consegue ver, né? Dá. Mas os números ele vão ficar meio prejudicado. Eu acho que eu consigo aumentar. Ficou melhor? Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu acho que eu dispenso apresentações, né? Mas para às vezes quem está de casa ou alguém de fora que está assistindo, não conhece, eu sou o Tenente Fagundes. Eu sou o comandante do 2º Pelotão da 257 CIA, que é responsável aí por metade do policiamento da cidade do Prata. E eu estou aqui hoje representando o comandante da 257 CIA, sou o Tenente Alexandre, para falar um pouco sobre os números do primeiro semestre, projetos que a gente tem para o próximo exercício e também falar, a convite da presidente Anne Rose, sobre violência doméstica, porque é uma área que a gente já está trabalhando com isso há muito tempo, que a gente milita, inclusive, em companhia de alguns aqui da Câmara no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? E a gente quer explanar para vocês o tamanho do problema, que é a questão da violência doméstica. Então a gente vai começar primeiro trazendo os números, mas antes disso eu quero
agradecer a oportunidade de estar aqui no Poder Legislativo Municipal falando para os senhores, né? Todos sabem aí o respeito, o carinho e a consideração que nós, enquanto instituição, e eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, tenho pelos novos vereadores, pelo Legislativo Municipal, da mesma forma o Executivo, tanto o Judiciário, o Ministério Público. A gente tem que somar forças, a gente tem que unir os nossos esforços para poder conseguir alcançar o objetivo comum, que é o quê? Que é a paz social, que é a sensação de segurança, que é a tranquilidade da população. E o trabalho que a Polícia Militar faz, às vezes é um trabalho que ele não é tão divulgado, e as pessoas às vezes fazem um pré-julgamento ou um juízo de valor equivocado da nossa atividade e do nosso serviço. E isso acaba prejudicando, às vezes, a imagem que as pessoas, que a população tem da Polícia Militar. O que eu posso garantir para vocês é que a nossa instituição ela é bicentenária, né? Completamos esse ano aí 248 anos de existência. É a Polícia Militar mais antiga do Brasil e ela é patrimônio do povo mineiro. A nossa instituição, não é porque eu faço parte dela, mas também por isso que eu defendo, que eu respeito e que a gente luta com unhas e dentes para melhorar essa imagem e para gerar crédito e sustentabilidade para a nossa instituição, porque eu sei a dificuldade que a gente passa para dar segurança, às vezes extrapolando em muito as nossas atribuições. A gente sabe a carência que a gente tem de outros órgãos do nosso município, e a Polícia Militar ela está presente em todos os municípios do estado e é o órgão público, às vezes, de mais fácil é o órgão de mais fácil acessibilidade por parte da população. Então, quando o cidadão precisa da polícia, com um aceno de mão na rua, ele consegue parar uma viatura e consegue receber o serviço do Estado à disposição dele dessa maneira. Então, a 257 CIA, ela é responsável, além do policiamento, ela tem atribuição de área, além do Prata, também Monte Alegre, Canápolis e Centralina. Dentro da estrutura organizacional da instituição, a gente divide em pelotões, destacamentos, né, pelotões, companhias, batalhões e regiões. A região é em Uberlândia, o nosso batalhão é em Ituiutaba, a sede da companhia é aqui no Prata. Nós temos 2 pelotões na área urbana e mais 3 pelotões que compõem a 257 em Monte Alegre, Canápolis e Centralina. E eu tenho responsabilidade territorial sobre um desses pelotões, né? E o Tenente Alexandre é o comandante da companhia que engloba essas outras 3 cidades, no total 4 cidades. Então nós temos uma área de abrangência muito grande. O município do Prata é um dos maiores em extensão territorial do estado, o que já é uma característica peculiar e que às vezes dificulta um pouco o nosso trabalho. Nós conseguimos, com ações conjuntas e coordenadas junto com os outros órgãos, o ano passado e nesses últimos anos, reduzir a criminalidade na zona rural, que era uma preocupação de todos, mas só foi possível em virtude dessa junção de esforço em todos os outros órgãos, porque só uma instituição isolada ela não tem condições de poder oferecer para a população o melhor serviço. Para isso a gente conta sempre com o apoio da Câmara, com o apoio do Executivo. Inclusive recentemente a Câmara fez alguns aportes para a gente, que proporcionaram a aquisição de materiais. O Cleiton conseguiu um drone para a gente, a doação de um drone também, que já é um equipamento de tecnologia que facilita o nosso trabalho, ajuda no combate à criminalidade e também a preservação, né, prevenção criminal. Eu queria apresentar para vocês um pouco dos dados, os números que a gente tem nesse primeiro semestre. A nossa instituição, ela pactuou com o governo do estado metas. Há alguns anos a gente vem fazendo esse trabalho. E essas metas são acompanhadas por um sistema de gestão de desempenho operacional em tempo real. Ou seja, cada ocorrência que é registrada no nosso sistema, ela já vai para o nosso banco de dados e a gente consegue gerar estatísticas, mapas e todo tipo de dados que vão subsidiar as nossas ações. Ou seja, tecnologia, inteligência de segurança pública
em favor da comunidade. E com esse trabalho científico, com esse trabalho metodológico, a gente tem conseguido reduções criminais nessa série histórica aí há vários anos, e a nossa intenção é cada vez mais diminuir essa incidência criminal, fazer com que a gente tenha mais segurança e mais sensação de segurança. Então, nos últimos anos, a gente tem conseguido reduzir drasticamente esses números, e nem por isso a gente tem deixado de diminuí-los, ou seja, cada vez as metas se tornam mais apertadas, mas mesmo assim a gente tem criado alternativas, engenho e arte, e apoio e força de vontade, e tem conseguido reduzir. E não foi diferente nesse primeiro semestre de 2023. Aqui são os dados dos indicadores de crimes violentos. O que são os crimes violentos? Primeiro, eu acho que a gente tem que contextualizar. Os crimes violentos são os que mais geram preocupação para a instituição. Por quê? São aqueles crimes em que o bem jurídico mais importante, tutelado pelo nosso Estado, que é a vida, ou seja, a integridade física do cidadão, ele está em risco. Que são o assalto, o roubo à mão armada, o homicídio, tentativa de homicídio, estupro e o sequestro. Então esses crimes são considerados os crimes violentos, que vão entrar nessa estatística do crime violento, que são as principais metas que a gente tenta reduzir. Por quê? Porque nesse tipo de crime, a vida do cidadão está em risco. Então, comparado de 1º de junho a 29 de junho, acumulado de janeiro, aqui na primeira tabela do mês de junho, e a segunda é o acumulado do ano. O que interessa mais para a gente é o prata. A população do prata, que a gente leva em consideração, é 28.173 habitantes. Os crimes violentos em junho nós tivemos 8, 2023 nós tivemos 2, então nós tivemos uma redução de 75% no comparado no mês de junho do ano passado para esse ano. Em consideração do ano passado, no mesmo período, os 6 primeiros meses do ano, nós tivemos 38 crimes violentos, esse ano nós tivemos 27, ou seja, em números absolutos a redução de 11, o que dá 28% o índice, a redução do índice de crimes violentos para esse ano. Logicamente que esses números a gente ainda quer reduzir mais, o ideal era que fosse 0, mas a gente sabe que seria uma utopia, uma sociedade na qual não exista nenhum tipo de crime. Mas o nosso intuito que a gente busca é cada vez mais reduzir e mitigar a ação dos marginais para que a gente tenha segurança e cada vez de melhor qualidade. Aí aqui tem uma outra tabela, da mesma forma, no mês de junho, eu acumulado no primeiro semestre, e a gente vai trabalhar aqui um pouco o que são cada um desses crimes violentos. Então nós tivemos 8 crimes violentos em junho e 27 no ano passado, né? Esse mês, em 2023, nós tivemos 2. Ou seja, redução de 75%, números absolutos 6. Roubos foram 7 em junho do ano passado. Esse ano, em junho desse ano, a gente registrou 1. Ou seja, uma redução bastante significativa, né, na ordem de 85% nos roubos do ano passado para esse ano. Homicídio consumado. Nós tivemos 1 em junho de 2023 e não tivemos nenhum em junho desse ano. No acumulado, nós tivemos 5 homicídios em 2022, no primeiro semestre. Esse ano nós tivemos 1 homicídio apenas, ou seja, uma redução aí em números absolutos de 4, o que corresponde a 80% de redução. Os demais crimes violentos nós não tivemos nenhum em junho, mas tivemos 1, então um aumento de 100% é porque 1 para nenhum é significativo, né? Mas no geral nós tivemos 6 em 2022 e 4 em 2023, que dá uma redução de 33%. Os furtos, nós tivemos 26 furtos em 2022 e 20 em 2023 em junho, 191 a 130
no semestre, ou seja, uma redução de 31,94%, uma redução em números absolutos de 59%, ou seja, quando a gente trabalha esses números parece que é pouco, mas são 59 vítimas, 59 famílias, 59 residências, 59 pessoas que deixaram de ser vítimas de crime, de furto, de um ano para outro no período de 6 meses. Tráfico de drogas. Nós tivemos 6 registros em 2022 e 7 em 2023, no mês de junho. Nós estamos com um acumulado de 21 para 44, ou seja, 109% de aumento no tráfico de droga. Quer dizer que as pessoas estão traficando mais droga? Não necessariamente. Quer dizer que o combate ao tráfico de drogas está sendo mais efetivo. Ou seja, a gente tem trabalhado com mais informações, com mais operações, e elas têm tido mais efetividade em retirar esses traficantes ou retirar essas pessoas do seio da nossa sociedade. E o tráfico de drogas, para quem não sabe, ele está diretamente relacionado à prática dos outros crimes, porque ele financia os roubos, ele financia os assaltos. As pessoas elas cometem outros crimes para poder comprar as drogas, ou os próprios traficantes cometem outros crimes para levantar dinheiro para comprar drogas para poder traficar. Então é um crime que está diretamente relacionado com todas as outras modalidades criminais e que acabam afetando a nossa sociedade. Armas de fogo e simulacros. Simulacros são as réplicas de arma de fogo, mas elas só contam para essas estatísticas se elas tiverem sido utilizadas para a prática de algum crime. O ano passado nós tivemos a apreensão de 13 armas de fogo e esse ano nós já tivemos 18. Essas armas de fogo aqui, a gente fala armas de fogo relacionadas à prática de crimes. Não é a apreensão dessas armas de fogo de residência rural ou nada nesse sentido, não. Essas são armas de fogo que estão relacionadas diretamente à prática de crime. Então, quanto menos armas de fogo a gente tiver circulando na sociedade, menos possibilidade dessas armas de fogo causarem alguma letalidade ou algum dano para a vida dos nossos cidadãos. Também, por esse motivo, essas metas de tráfico, de apreensão de armas de fogo irregulares são pactuadas pelas nossas metas. Fagundes, fazer uma pergunta que antes de você passar para frente, a respeito dos furtos que houve aí, você tem os dados assim de quantos foi solucionado ou alguma coisa nesse sentido ou não? Não, a parte de investigação criminal, ela não é competência da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela atua mais na repressão e na prevenção criminal. A parte de Polícia Judiciária, a parte de investigação, a parte de judiciária que a gente chama, é competência da Polícia Civil, no caso dos bens aí, do município, ou da Polícia Federal nos casos de instituições federais. Então essa estatística de solução de crimes a gente não tem. Assim, a gente tem o nosso sistema é capaz de gerar estatísticas, por exemplo, por bairro, por dia da semana, por horário, por locais, faixa criminal, quais são os objetos que são mais roubados, quais são as modalidades, se é em comércio, se é residência, se é a transeunte, se a gente consegue levantar. Mas as estatísticas referentes à solução de crimes é a Polícia Judiciária, é a Polícia Civil. O indicador de cumprimento de mandado de prisão. A gente tem as metas e os resultados, né? Então, a nossa meta para o mês de junho era 7 e a gente conseguiu cumprir ela com 100%. Então, nós estamos com 42 cumprimentos de mandado de prisão, nós estamos com 166% de cumprimento da meta, ou seja, a gente cumpriu mais da metade da meta em 6 meses, ou seja, a previsão é que a gente termine o ano, por exemplo, com 84 cumprimentos de mandado de prisão de foragidos da justiça e pessoas condenadas que tenham que cumprir sua pena. Na verdade, da 257 é aqui a nossa, essa 255 é lá de Diutaba. Nós estamos para cumprir 8, a nossa meta era 7 e no final nós estamos com 159% de cumprimento em 6 meses. Então, o farol nosso está sempre no verde, o que está no amarelo é o que não está dentro do cumprimento das metas. A gente está no verde aí, cumprindo essas metas que são pactuadas. Então a gente mostrou, porque quando se fala em futebol
e segurança pública, todo mundo é especialista, né? Todo mundo sabe o que se tem que fazer para dar palpite aí em segurança pública e em futebol. A gente tem um problema que é esse, que todo mundo sabe o que seria o remédio para resolver todos os males de segurança pública, né? Todo mundo é especialista. E a gente tem trabalhado muito, a gente tem trabalhado com afinco, com inteligência, com cientificidade, com metodologia científica, e tem conseguido reduções criminais que trazem sensação de segurança e trazem ações concretas para a população. Mas com o nível de informação que a gente tem hoje, de redes sociais, com a cultura que a gente tem hoje de, às vezes, teorizar algumas situações e dar muita vultosidade para algo que às vezes não é tão relevante, aquela telefone sem fio, né, que as pessoas vão aumentando, e o tamanho que a gente tem de acessibilidade através das redes sociais, às vezes a sensação que as pessoas têm da segurança pública, ela não é o que realmente a gente tem experimentado na prática. O que a gente tem visto, e a gente apresentou números, e esses números eles são auditados pela própria instituição, são auditados por órgãos de controle interno da instituição, como ouvidoria, corregedoria da polícia, as diretorias que são responsáveis por isso, e também órgãos de controle externo, o próprio Ministério Público e as próprias ouvidorias do Estado. Elas fazem análise e fazem um filtro desses dados para que a gente tenha estatísticas realmente verdadeiras para apresentar e não ficar nem maquiando ou nem apresentando dados falaciosos para a população. Então, na prática, através de números, através de estatísticas, nós temos experimentado a redução criminal, e isso tem se traduzido em menos crimes e em menos situações gravosas para a nossa população. E a gente quer cada dia mais melhorar isso. A gente quer cada dia mais vir aqui apresentar para vocês, apresentar para a população, para a sociedade, dados cada vez menores, números cada vez mais relevantes e números de segurança mais positivos para todo mundo. Mas a gente sabe que a gente precisa de apoio, a gente precisa unir forças, a gente precisa trabalhar alinhado, todo mundo visando o mesmo objetivo. E a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente sabe das carências que o próprio Estado tem, que o próprio município tem, que os outros poderes, os outros órgãos também enfrentam essas dificuldades, e para isso a gente às vezes precisa recorrer aos outros órgãos. E o Executivo, o Judiciário, o Legislativo são nossos parceiros, né? E a gente está aqui também para buscar alternativas, apresentar, porque assim, é complicado a gente apresentar um problema e não apresentar uma justificativa ou algo que vai resolver. E nós temos essa preocupação, a gente já vem, apresenta o problema, apresenta a dificuldade, mas já apresenta uma alternativa, o que a gente pode fazer para melhorar ou para resolver aquela situação. E é isso que a gente quer fazer, e é isso que a gente tem o objetivo de cumprir sempre. Então o que a gente pode fazer para melhorar esses dados? Para melhorar, fazer com que essas estatísticas criminais sejam cada vez menores? Uma das coisas que a gente precisa é a expansão do vídeo monitoramento urbano. Nós conseguimos com muita luta, com muito custo, muito trabalho, demorou eu acho que uns 3 anos para a gente conseguir implementar o vídeo monitoramento na zona rural. São 30 câmeras que estão espalhadas aí pela nossa zona rural e que tem trazido uma redução significativa dos crimes. Porque ela traz a sensação de segurança e ela inibe o marginal de agir. Porque o marginal, a gente vê, se a gente for estudar criminologia, a gente for estudar esses fenômenos criminais, a gente vai ver que precisa de 3 elementos para se ocorrer um delito. A gente precisa de um ofensor motivado, a gente precisa de ausência de vigilância e precisa de uma vítima em potencial. Se você tirar qualquer um desses 3 da pirâmide, você não tem o crime. Se não tiver a vítima, não vai ter o que roubar. Se você não tiver o marginal, não tem crime. Se você tiver vigilância, o marginal não vai. O cidadão infrator, você tem que tomar cuidado, né? O politicamente correto, a gente não pode falar marginal, não pode falar bandido, tem que falar cidadão infrator, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. O cidadão infrator, ele não vai delinquir, e se tiver a vigilância, ele não vai ter coragem de agir tendo a vigilância. E essa vigilância, ela pode ser o quê? Ela pode ser a presença do próprio morador, de um vizinho, a presença policial e também a vigilância eletrônica. A gente sabe que o Estado apresenta, até a própria prefeitura, até o próprio legislativo, tem carência de servidores, tem carência de funcionários, e a gente sabe que não está dentro do ideal que a gente necessita.
para isso a gente precisa suprir de alguma forma. Esse é o sistema de monitoramento urbano que foi instalado recentemente em Centralina. Não sei se alguém aqui teve a possibilidade de acompanhar o evento de lançamento lá. Esse sistema de monitoramento deles ficou espetacular. A cidade é praticamente toda fechada e toda monitorada por câmeras com inteligência artificial, câmeras de alta resolução, e tem trazido um resultado fantástico lá em Centralina. E o nosso objetivo, a nossa intenção, tanto do comando da companhia, como do comando do batalhão do subtenente coronel Michel, nosso comandante, é expandir cada vez mais para que esses sistemas de monitoramento sejam os nossos olhos na nossa ausência e que possam possibilitar até posteriormente a resolução de delitos através das imagens dessas câmeras. E traz uma efetividade muito grande. O vídeo monitoramento da zona rural trouxe uma redução de criminalidade significativa nos últimos anos. Às vezes a gente não tem muitos números para comprovar a efetividade das câmeras. Por quê? Porque os crimes diminuíram muito e as estatísticas acabam ficando prejudicadas se a gente pode... Mas na verdade a gente tem certeza absoluta que é o efeito dissuasivo da presença das câmeras naqueles locais, né? Então o nosso objetivo é montar o nosso sistema de monitoramento aqui, expandir o que a gente já tem. Nós temos algumas câmeras espalhadas pela cidade, nos auxiliam sobremaneira, mas a gente quer fazer nos moldes de Centralina, conseguir fechar a nossa cidade para que a gente tenha um cinturão, que a gente chama de cinturão de segurança, que qualquer situação que a gente tiver, a gente tem pelo menos um norte para investigar ou informações, imagens para poder subsidiar as nossas ações. Quais são os nossos requisitos? Nós vamos apresentar um requerimento, inclusive já até protocolar com a presidente, já trouxe duas vias, na verdade, para a gente protocolar o requerimento, para que seja inserido no orçamento para o ano 2024, para a gente poder instalar esse sistema, que essa verba seja direcionada ao CONCEP, inclusive do nosso presidente, até o presidente Sr. Jorge, uma pessoa que a gente tem também muito carinho, muito respeito, é um cidadão aí que zela e que luta pela nossa sociedade sem ganhar nada em troca disso. O CONCEP é um parceiro muito significativo das instituições de segurança pública no nosso município. Então, através do CONCEP, câmeras com segurança, com software OCR e LPR possibilitam a busca por atributos, por exemplo, cor de camisa, cor de veículo, dentre outros, inclusive até poder ser instalado futuramente reconhecimento facial. Os dados de reconhecimento faciais são lançados no sistema e um foragido da justiça ou um suspeito, ele é identificado pelo reconhecimento facial. Pontos com câmeras dos principais logradouros em todos os acessos da cidade. São pelo menos 40 pontos. Ou seja, a gente está vindo aqui fazer uma requisição, mas o projeto já está pronto. A gente já estudou, já levantou o que é preciso e já está mapeado os locais de melhor posicionamento para a instalação dessas câmeras, de modo que a gente possa potencializar o uso desse equipamento na segurança pública e na gestão de informações. Então esse aqui seria um mapa de onde que as câmeras desse sistema de monitoramento seriam instaladas. E agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo desse vídeo monitoramento lá de Centralina.
A militar que fica na sala de operações, ela visualiza e já empenha. Isso é uma simulação, né? Mas é para o pessoal ter uma noção de como é que funciona. Já empenha as equipes que podem estar no terreno através da rede de rádio ou de aplicativo de mensagem ou telefone para que sejam realizadas as abordagens. Algumas fotos dessas são abordagens reais, né? Situações reais aí de atuação da Polícia Militar, que foram providenciados aí ou proporcionados em virtude das câmeras de segurança. Olha lá a câmera no poste, na rotatória de entrada de Centralina. E assim, quem tiver interesse, a gente pode marcar uma comitiva de lá, em Centralina, e conhecer o sistema de monitoramento deles, ver questões de custo, mas no requerimento que a gente passou ali, a gente já tem mais ou menos uma noção de quanto seria necessário, e a gente sabe que às vezes é difícil essa verba, mas se a gente conseguir unir, conseguir motivar os demais órgãos e conscientizar os senhores, o executivo, o judiciário, da necessidade que a gente tem disso aqui, a gente pode conseguir alcançar esses resultados e pode ter certeza que vai trazer benefícios significativos para a segurança de qualquer um de nós. A gente sabe que todos nós estamos passíveis de ser vítimas de crimes, de ser vítima da atuação de infratores. A gente viu uma situação recente aí, né, no início do mês, muito grave, que aconteceu com um cidadão da nossa cidade, e é isso que a gente não quer. O cidadão passou por alguma câmara aí ou não? Passou. Justamente o que levou a gente a ter a consciência de que teria sido um latrocínio, um sequestro, foram imagens de sistemas de câmeras de particulares e também dos nossos sistemas internos, que possibilitou a identificação dessas pessoas, a prisão de alguns na cidade de Uberlândia, a recuperação do carro e criar uma cronologia dos acontecimentos, tá certo? Pode falar. Você tem mais ou menos o valor que é essa? O valor está definido é 600 mil? São 600 mil reais, mais ou menos, o que seria necessário para a instalação de um sistema de monitoramento desse com 40 câmeras nos moldes que a gente... Isso, nos moldes que a gente definiu. Tenente, a Câmara pode proporcionar. Somos 11 vereadores. Os 11 vereadores têm sua emenda impositiva. Se cada um, se cada vereador aqui destinar um valor X para o CONCEP, dá muito bem para organizar 600 mil. E a gente sabe também que a Câmara ela tem uma verba que ela devolve no final para o próprio Executivo, pode usar, não sei qual que é. Ou se alguém conseguir, com os deputados que os senhores representam também, alguma verba nesse sentido, a gente também está lutando. A gente luta nessa captação de recursos com deputados, o pessoal que acompanha a gente sabe que a gente vai atrás, que a gente mostra. Conseguimos recentemente com o Judiciário uma verba, a Câmara ajudou, o sindicato, a cooperativa vai auxiliar a gente também, a Prefeitura. A gente conseguiu comprar uma caminhonete 0 km para substituir a nossa patrulha rural, que em breve já vai estar sendo utilizada aí para dar segurança para o homem no campo. E o pessoal pode ter certeza de uma coisa, gente: todos os recursos que são destinados para a Polícia Militar através do CONCEP, eles são utilizados única e exclusivamente para benefício da população. Ninguém utiliza nenhuma verba, nenhum recurso em benefício próprio. Se a gente está aqui, se a gente está lutando para conseguir recursos, é para que esses recursos sejam destinados para o fim que eles são especificados. Que é o quê? É segurança da população, é melhoria da prestação do nosso serviço. O comandante falou que a gente não vai entregar a viatura, que no Triângulo Mineiro a redução maior que o crime foi aqui no Prata. Então, se a gente for levar em consideração por município, na área do Triângulo Mineiro a nossa redução foi bem significativa. E assim, a gente sabe que as outras cidades, eles estão criando esse sistema de monitoramento. Não, tem uma outra ainda, que é sobre a violência doméstica. Essas outras cidades, elas estão criando esse sistema de monitoramento. E qual que é o fenômeno criminal que a gente visualiza com isso? É que os marginais, eles vão deixar, os cidadãos infratores, eles vão deixar de delinquir
naquela cidade onde que a segurança é mais efetiva e vão procurar outros locais para poder cometer os delitos deles. Mais então, facilidade. Vão ter mais facilidade. É o que eu falei da teoria do crime. Se não tiver vigilância, facilita a vida deles. Então, se nas outras cidades a situação estiver complicando para eles, eles vão buscar onde que não tem. Se a gente tiver 100, provavelmente eles vão vir querer agir aqui na nossa cidade, no nosso município. Sem contar com uma coisa, que o efetivo da Polícia Militar também é muito pequeno, né? Porque o Estado acho que poderia ajudar mais, que o prato é muito grande já e o efetivo da Polícia Militar acaba fazendo falta de efetivo na cidade, eu concordo? Essa situação de efetivo, eu não tenho competência para falar a respeito disso, porque isso aí é uma política de governo e a política de comando geral da instituição. Eu não sou credenciado para falar sobre isso. A gente sabe que todos os órgãos, todas as instituições, elas carecem aí de um aditivo tanto de recursos humanos como logísticos. A gente faz o melhor que a gente pode dentro da realidade que a gente tem. Com o efetivo que a gente tem, nós temos conseguido reduzir a criminalidade. Logicamente que quanto mais recursos humanos e mais recursos logísticos nós tivermos, com certeza a gente vai ter mais capacidade de prestar um serviço de mais qualidade para a nossa população. Fagundes, assim, o que eu vejo que é uma dificuldade muito grande para vocês as margens da 497. Eu acho que teria que fazer um projeto para diminuir o acesso da cidade. A 497 ali, se for pôr câmera em cada acesso que tem ali, vai ser muita câmera só na margem da 497, para você estar ali fazendo esse trabalho de monitoramento. Eu acho que teria que fazer um projeto, diminuir, não acabar, diminuir um pouco o acesso da cidade a 497. Essa restrição de acessos à rodovia, a gente já apresentou, a pedido do Ministério Público, a gente apresentou um projeto já tem uns 3 anos ou mais. Na época, a Prefeitura fez algo paliativo que acabou sendo logo, a população acaba burlando aquilo ali. Mas foi apresentado esse projeto, já existe. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Foi na pandemia. Então esse projeto já fechou várias saídinhas daquela ali da 497. Isso, mas é algo que a gente tem que estudar, tem que pensar, porque se for ver na legislação de rodovia, legislação do DR, do DENIT, aqueles acessos lá, eles não são regulamentados. Tudo irregular. É então, proibido sair ali. Então esses acessos eles tinham que ser restritos, realmente ia facilitar muito a nossa situação aí e esse monitoramento. Mas mesmo assim, dentro do que a gente apresentou nessas 40 câmeras, o sistema que foi apresentado, ele seria algo já bem robusto para que a gente conseguisse manter esse nosso cinturão de segurança. Certo? Tenente, só mais uma coisinha aqui. Eu quero deixar de falar para o senhor aqui também que eu também fiz um requerimento, mandei para o deputado Elismar Prado, para nós estar pondo ali na avenida, na pista 147 aqui, as câmeras de segurança aqui, entre os dois postos aqui, o Malha Pesado e o posto, como chama aquele posto lá, sei lá, Taquarema, sabe? Redutor de velocidade, câmera também de segurança, tenente. Isso, essas câmeras elas auxiliam o redutor de velocidade. Ele vai fazer com que o veículo passe mais devagar, evite acidente, né? A gente tem tido ali, principalmente no anel viário ali da 497, nós tivemos vários acidentes ali graves, né, com perda de vidas aí. E tanto na 497 como na 153 também, a gente tem tido muitos acidentes graves aí, né? Nesses últimos meses, principalmente esse ano. Então a preocupação que a gente tem que ter também, e isso, o que puder somar, se esses redutores de velocidade tiverem câmeras com aquela tecnologia, eles próprios podem ser inseridos no nosso sistema, tá certo? Qualquer câmera que tenha a qualidade ou os requisitos mínimos necessários, eles já podem ser inseridos no sistema de monitoramento que a gente já possui e agregar, tá certo? Pessoal, o que eu tinha para trazer aqui sobre os dados do primeiro semestre era isso. Já vamos aproveitar a pedido da vereadora Anne Rose, falar um pouco sobre a violência doméstica e vamos trazer algumas informações para contextualizar, né, a situação de violência doméstica
e também para mostrar a realidade da violência doméstica no nosso país atualmente. Primeiro, o que é a violência doméstica? Entende-se por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta que seja baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Quando a gente fala em violência doméstica, o que é mais explícito é a violência física, que vai deixar lesões visíveis, que vai deixar marcas, é um olho roxo, é um hematoma, é um machucado, um corte, algo que vai trazer uma lesão visual que vai poder ser mais fácil identificação. Só que a violência doméstica ela engloba 5 aspectos e todos eles, eu acredito que tenham a mesma gravidade ou às vezes sejam até mais graves do que a própria violência física. Porque o corpo da gente acaba melhorando, acaba curando, mas e as lesões que a gente sofre? Emocionais, as lesões psicológicas que isso gera, o trauma que isso gera, é algo que pode ser irreparável. Então a violência, ela pode ser psicológica. O que são os principais atos que caracterizam a violência psicológica? Humilhações, ridicularizações, ameaças, a vigilância constante, perseguição, chantagens, controle da vida social. Porque o estudo da violência doméstica enquanto fenômeno nos mostra que tanto a vítima como o autor da violência doméstica, o abusador, eles têm um perfil. Existe um perfil do abusador e existe um perfil da vítima de violência. Violência sexual. O que caracteriza a violência sexual? Sexo forçado com outras pessoas, sexo em troca de bens ou dinheiro, obrigar a pessoa a ver pornografia, impedir o uso de método contraceptivo, forçar uma gravidez ou forçar um aborto. Violência moral, xingamentos, injúrias de todas as formas, inclusive injúria racial, calúnia, difamação. Existe também a violência patrimonial, quebrar móveis, subtrair bens, rasgar roupas, estragar foto, danificar objetos pessoais, estragar objetos de trabalho. E a violência física, que é aquela que a gente falou que é a mais visível, que são os empurrões, socos, tapas, chutes, queimaduras, amarras, surras, agressões com armas ou objetos. E uma coisa que a gente tem verificado muito também, ultimamente, é a violência através da internet, né? Porque as redes sociais, os aplicativos de mensagens eletrônicas, que têm sido usados cada vez mais pela população, e isso tem sido utilizado também para esse tipo de violência. A violência contra a mulher também está presente no ambiente digital, conhecida como a pornografia de vingança, ou seja, a divulgação de foto ou vídeo por qualquer meio, de qualquer ato que envolva cenas de sexo, nudez ou pornografia, sem consentimento da pessoa retratada. A Lei Maria da Penha prevê penas de 1 a 5 anos de prisão, com aumento de pena se o infrator for próximo à vítima. Ou seja, o casal na sua intimidade, tira algumas fotos, faz algum vídeo, e depois que termina o relacionamento, viram piores inimigos, né? E o abusador faz o quê? Para causar violência moral, violência emocional para a vítima, psicológica, divulga essas informações, divulga essas imagens aí nas redes sociais. Então é uma forma de violência. Às vezes faz chantagem. Ou faz chantagem também. Né? Então é um novo método de violência doméstica ou violência contra a mulher que a gente tem vivenciado nos últimos tempos aí e tem trazido também consequências muito gravosas. Quantos casos de depressão, casos de ansiedade ou de suicídio tem acontecido em razão, em virtude dos vazamentos dessas imagens. Então, por isso, a lei está em constante evolução, constante mudança,
ela veio para criminalizar essas situações. A violência sexual, ou a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela tem um ciclo. É o que a gente chama de ciclo da violência doméstica. Começa com a acumulação de tensão. Nessa fase, é o predomínio da violência moral, ou da violência psicológica. É um xingamento, é uma palavra mal colocada, é uma rispidez no trato. Aí, isso vai acumulando. Aí ocorre um episódio de explosão e violência física. Aquela tensão vai acumulando, né? O casal vai gerando aquela animosidade entre eles e ocorre a explosão da violência física. Aí depois tem a fase da culpabilização ou reconciliação. Aí acontece os arrependimentos e promessas, né? O homem fala que está arrependido, que não vai fazer aquilo mais, que foi um momento de deslize, pede perdão, aí ele se torna carinhoso, romântico, ele fala que estava errado e tal. Aí acontece a reconciliação. Nessa fase de reconciliação é o que a gente chama de lua de mel. Que é o quê? Que ele vai tentar reaver aquilo que ele em tese teria perdido. Aí ele é carinhoso, é romântico, traz flores, leva para passear, é carinhoso, beija toda hora, dá presente, agrada. Aí, nessa fase aqui, começa com aquela convivência comum, com aquela convivência rotineira, começa a alimentar de novo as tensões e explode novamente numa violência física. E esse ciclo, gente, ele é um ciclo vicioso, ele é interminável. Acontece, inúmeras e inúmeras vezes. E a tendência é cada vez mais o episódio de violência ter mais gravidade. Primeiro é um tapa, ou um empurrão, depois é um soco, depois é um chute, depois é uma esganadura, depois é uma facada, um tiro, até pôr fogo, até jogar a mulher de cima de uma ponte. Muitas das vezes não é divulgado. A maioria dos casos de violência doméstica, eles ficam nos recontos das próprias residências. Então a fase da tensão, vai discutindo, explosão, lua de mel. E a gente tem vivenciado um fenômeno que tem na criminologia, a gente chama de síndrome de Estocolmo, que é o quê? Que é aquela, tipo uma paixão que a pessoa sente pelo infrator. Casos principalmente de sequestro. Então a gente tem vivenciado o quê? Que as mulheres sabem, emocionalmente elas sabem, sem ter conhecimento, no subconsciente elas sabem da existência desse ciclo, elas sabem que depois da explosão, do episódio de violência, vai voltar, vai ter lua de mel, ela vai vir um conto de fadas. O que elas estão fazendo? Elas estão antecipando o episódio de violência. Então as mulheres elas estão fazendo essa fase de tensão diminuir. Então ela está gerando um episódio de violência no abusador mais rápido para vivenciar a lua de mel. Então é uma situação muito complexa, e que tem que ser estudada, e a gente tem que fazer um trabalho muito significativo, porque a nossa sociedade, assim, eu não faço defesa de ideologias, eu não faço militância de nada. Eu sou muito sincero, muito concreto com os meus posicionamentos. Então eu não estou aqui para defender nenhum tipo de ideologia. Mas nós vivemos numa sociedade patriarcal. Ou seja, existe um predomínio da sensação de domínio do homem sobre a mulher. A gente vivencia isso, a gente verifica isso em todos os estratos sociais. A menina é educada para brincar de boneca, para brincar de casinha, que é o quê? Para aprender a cuidar de casa. E o homem, ele é educado para ser o pegador, para ser o machão, para ser aquele namorador, o galã. Então, a nossa sociedade é educada dessa maneira. A gente precisa mudar a forma com que a gente educa os nossos filhos, a forma com que a gente educa a nossa sociedade, isso dentro da família,
isso nos círculos sociais, na escola, para que essa predominância dessa sociedade patriarcal, ela seja gradativamente substituída. A gente não vai falar, eu não falo sobre a igualdade de gêneros, nada nesse sentido não, gente. Eu acho que tem que ser algo que cada um tem que ter igualdade de direitos e de deveres. Entendeu? Ninguém é melhor que ninguém em virtude de sexo, opção sexual, extrato social que ele pertence, se ele tem posses ou não. Acho que ninguém é melhor que ninguém por causa disso. Todo mundo tem que ser igual de direitos e deveres. Algumas pessoas elas são mais frágeis e elas precisam de uma maior proteção social. Um desses casos são justamente as mulheres, porque em alguns casos ou em muitas situações a gente verifica que a mulher ela não consegue se livrar desse ciclo de violência porque ela não tem como. Ela não tem como se sustentar, ela não tem como sustentar os filhos. Ela foi educada pela própria família para tolerar isso, para aceitar isso, para tratar isso com naturalidade como se fosse normal. Então ela não tem nem a consciência de que isso que está acontecendo é algo que seja errado. A gente tem que mudar, isso tem que ser um trabalho, porque esse é um problema de epidemia de violência doméstica no Brasil. Várias ações de governo têm sido adotadas, várias ações, vários estudos, mas não tem mitigado. Vocês vão ver os dados que eu vou passar a seguir aqui. Só uma pergunta. Como você acha que elas estão fazendo para esse processo ser mais rápido? Ela sabe, no começo, ela vai, subconscientemente, ela vai saber o que vai gerar no marido dela para ele agredir ela. Então ela já vai provocar ele, em tese, né? Provocar ele para que ele já parta logo rápido, para não ficar. Às vezes esse ciclo de atenção demora muito tempo. Demora muito tempo. Já está acostumada, ela já sabe o que vai acontecer. Ele demora muito tempo, ficam vários meses acumulando aquelas tensões até ter um episódio de violência. E ela sabe que depois da violência o negócio vai ficar 2, 3 dias fora. Uma lua de mel. Aí ela faz o quê? Ela antecipa isso, provocando um episódio de violência contra ela mesma. Entendeu? Ó, esse é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foi divulgado na semana passada, ou nos últimos dias aí. É um trabalho metodológico feito aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto às secretarias de segurança pública dos estados e de instituições de segurança pública. Olha os dados que eles apresentam. Crescem todos os indicadores de violência doméstica. Aumentou em 2,9% as agressões por violência doméstica, 7,2% as ameaças, 8,7% os chamados ao 190. No Brasil, em 2022, foram quase 900 mil acionamentos da polícia por questão de violência doméstica. Ou seja, 102 acionamentos por hora. Crescimento da violência contra a mulher, 6,1% dos feminicídios. E a gente sabe que a pena do feminicídio é equiparada ao hediondo, ou seja, o homicídio, dentro dessa situação de violência doméstica, ele teve uma pena agravada em muito. E mesmo assim, a gente tem notado um aumento dos casos de feminicídio. O ano passado, 1.437 mulheres foram vítimas de homicídio no âmbito da violência doméstica. E a mulher, tenente, agrediu o homem? Tem muitos casos? Poucos. A estatística, se a gente for comparar, ela é irrisória. Mas tem? Pouquíssimos casos. E o homem, ele não é um grupo vulnerável, ele não é algo fragilizado, alguém que precise de uma proteção maior do Estado. Tem música no Prado que apanha. Mas os casos inversos aí são infinitamente menores do que os casos de homicídios femininos, ou seja, os casos em que mulheres são assassinadas não tendo relação com violência doméstica. Foram 4.034 mulheres o ano passado. Só que a gente verifica que os casos de feminicídio e de homicídios contra mulheres cresceram
num universo de que os homicídios, no geral, diminuíram. Então, os homicídios, no geral, no nosso país, eles diminuíram no ano passado. E os homicídios contra mulheres e os casos de feminicídio têm aumentado. Então, a estatística está inversamente proporcional. Tentativas de feminicídio cresceram 16,9%. As vítimas de feminicídio, 61,11% são negras e quase 72% são mulheres entre 18 e 44 anos de idade. 7 em cada 10 das mulheres que foram mortas dentro da violência doméstica foram mortas dentro de casa. Então 70% dos casos de feminicídio acontecem na própria residência. Quem matou? 53% do parceiro íntimo, ou seja, o cônjuge. 19,4% um ex-parceiro, ou seja, aquele ex-namorado, aquele ex-marido. E 10,7% um outro familiar qualquer que tenha algum tipo de relacionamento e conviva no âmbito familiar. A violência psicológica, 24.382 ocorrências registradas. Os casos de stalking, 155 casos diários de stalking, ou seja, 56.560 registros. O que é o stalking? É aquele cara que percebe a vítima nas redes sociais, que fica na porta do serviço dela, que fica seguindo ela, que vai aonde que ela vai, que fica nas festas incomodando. O incremento dos casos de violência sexual, assédio, 6.114 casos, ou seja, aumento de quase 50% dos registros. Importunação sexual, 27.530 casos, ou seja, quase 37% do aumento dos registros de casos de importunação sexual. Medidas protetivas de urgência concedidas, 445.456, ou seja, quase 14% de aumento de medidas protetivas, e mesmo assim os índices de homicídio e feminicídio têm aumentado. Ou seja, o Estado tem tomado conta, tem feito as suas ações, mas mesmo assim esses números têm crescido. Aqui só para o pessoal ter uma noção, as despesas com segurança pública em 2022, 124 bilhões e 800 milhões, um crescimento de 11,6% em relação a 2021. Os gastos com segurança pública representam 1,26% do PIB do nosso país. Aqui são as tabelas dos homicídios de mulheres e feminicídios no ano de 2022 e 2021. Minas Gerais, aqui, foram em 2021 298 mulheres vítimas de homicídio, 2022 309, ou seja, aumentou 6,1%, 3,3%. Feminicídios, nós tivemos 155 em 2021 e 171 em 2022. Nós tivemos um aumento de 9,9% dos feminicídios no nosso estado, numa realidade de diminuição dos homicídios. Tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. Minas Gerais foram 418 em 21, 438 em 2022. Tentativa de feminicídio, 181 a 194. Então todos esses índices eles têm aumentado no âmbito de Brasil e no âmbito do nosso estado. Lesão corporal dentro da violência doméstica. Foram 22.653 casos. Teve uma diminuição de 2021 para 2022. E em taxa teve uma redução de menos 0,8%. As lesões corporais diminuíram. Mas em contrapartida quer dizer o quê? Que as lesões ou que essa agressão ela tem tomado mais gravidade, que as mulheres têm morrido mais. Aqui são os dados da nossa cidade. Na nossa região, no primeiro semestre de 2022, comparado com o primeiro semestre de 2023, nós tivemos 773 casos para 842, ou seja, um acréscimo de 8,93%. No nosso batalhão, nós tivemos de 128 para 172, ou seja,
34%. E para vocês terem, na nossa companhia aumentou de 47 para 54, mas para o pessoal ter uma noção, no Prata, no primeiro semestre nós tivemos 24 situações dessa no primeiro semestre de 2021, e em 2022 nós também tivemos, em 2023 nós tivemos 24 também, então nós estamos zerados. Ou seja, nós conseguimos de alguma maneira, com as ações que a gente tem adotado, diminuir essa questão da violência doméstica no município. Eu acredito isso ao quê? A Patrulha de Prevenção de Violência Doméstica, que é uma metodologia de trabalho que a instituição tem adotado, que consiste em várias ações e operações destinadas à resolução desses problemas. O que acontece? A nossa P3, que é a parte de operações e análise criminal, ela faz um filtro de todas as situações de ocorrências envolvendo violência doméstica e a gente acompanha esses casos. A gente vai, atende a ocorrência, dá o suporte que a mulher precisa e depois a gente volta toda semana e acompanha aquela situação, como é que ele está evoluindo, se ela realmente está sendo ameaçada, como é que está a situação, se entrou mais em contato, se continua preso, se ele está mais calmo. A gente apresenta para o autor as consequências dessa ação de violência doméstica que vai causar para ele. A gente tenta motivar a vítima a sair desse ciclo. Inclusive também tem as ações do Conselho Municipal, né, de proteção da mulher, defesa da mulher, que foi instalado no nosso município, que tem algumas ações que podem estar também impactando nessa redução. É a rede de apoio, né? Então essa rede de apoio e as ações efetivas na repressão e na prevenção, elas podem estar trazendo uma efetividade nessas ações, porque a gente verifica que na contramão do que está acontecendo no país e no nosso estado, essas estatísticas têm diminuído. O ano passado nós tivemos registro de um caso de feminicídio lá no Mararantes, né, que a ex foi esfaqueada, foi morta, e a gente tem que analisar os casos de violência doméstica de maneira multidisciplinar, porque é uma situação muito complexa, é muito fácil, né? A gente às vezes fala, a mulher ela sem vergonha, ela gosta de apanhar. Não, gente, é muito mais profundo se a gente for analisar, se a gente for estudar, se a gente for tentar entender a situação de violência doméstica. Por isso que tem que ser feito um trabalho muito amplo e desde a base, para que a gente consiga reverter isso e a gente consiga resolver esse problema que eu considero como uma pandemia. E isso traz implicações para a segurança pública. Por quê? Os maiores gargalos que a gente tem hoje de segurança pública no nosso município são dois. Vamos ver se alguém consegue adivinhar quais são os dois maiores problemas que a gente tem de segurança pública no município hoje, que causam mais demanda da polícia. Violência doméstica. E esse é um. E o tráfico de drogas. Não. Som. Perturbação do sossego. Então são situações que, em tese, elas poderiam ser evitadas, né? Que não são demandas de segurança pública, mas que acabam gastando os nossos recursos humanos e logísticos para sua resolução, que acabam sendo gargalos. Se a gente não tivesse que atuar nessas situações, a gente teria mais tempo, teria mais recursos para atuar naquilo que é mais relevante para a redução de taxa de criminalidade. Não que a gente está falando que o problema de violência doméstica e a perturbação do sossego não sejam competências nossas. A gente corre atrás, a gente luta, a gente toma as ações que tem que tomar, mas eu estou falando que esses dois problemas, eles demandam muito recurso, que a gente poderia estar empregando ele em outras situações, caso eles fossem ou tivessem uma incidência menor. O que acontece com mulheres em situação de violência doméstica? Ou seja, física, psicológica, patrimonial ou sexual. Ela tem que fazer uma denúncia, a gente tem que tomar conhecimento desse fato, depois registrar o boletim de ocorrência, encaminhar ela para os órgãos competentes, solicitar as medidas protetivas de urgência. O que essas medidas protetivas de urgência prevê? Ela prevê que é direito da vítima o divórcio, é prevista a guarda dos filhos, partilha de bens, pensão alimentícias, cassação de porte ou posse de arma de fogo, restrição de aproximação da vítima, seja por meios digitais ou pessoais,
Tá certo? Não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar ou pobre demais para ir embora. Então, as causas, às vezes, das mulheres elas não fugirem do ciclo da violência doméstica é um daqueles ali. E elas, para terem coragem de fazer isso, elas têm que ter uma rede de apoio, elas têm que ter amparo, e elas têm que ter o respaldo, tanto dos órgãos públicos, como da família, como dos amigos. E violência doméstica não é exclusivo para quem tem pouca escolaridade, para quem é pobre, ou para quem é de uma etnia de outra, de uma religião de outra, não. Ela é eclética. A violência doméstica acontece com todas as mulheres, em todos os ciclos sociais e em todas as situações possíveis. Então a gente pensa, às vezes, que às vezes acontece só nas periferias, só com pessoas com pouca escolaridade, pessoas de baixa renda, não. Existem casos de violência doméstica com pessoas influentes na sociedade, pessoas estudadas, pessoas com mestrado, pós-graduação, doutorado, pessoas, mulheres que elas têm capacidade financeira de sobrevivência, não depende do marido, mas existe uma carência emocional, existe uma violência psicológica que não consegue deixar essa mulher fugir desse ciclo. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conscientizar a população sobre isso, a gente precisa trabalhar isso desde lá da raiz e fazer um trabalho que a gente consiga erradicar a violência doméstica da nossa sociedade. Isso é um problema grave que traz problemas para a formação das nossas famílias. A filha, a menina, que ela convive num lar onde tem um abusador, onde tem violência doméstica, a tendência dela é reproduzir isso nos seus relacionamentos. Então eu tenho 2 filhas. Minhas filhas em breve e elas já vão estar começando a namorar, começando a ter os relacionamentos. Eu não quero que minhas filhas passem por esse tipo de situação. Então cabe a mim, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto policial, combater isso de todas as formas possíveis para que isso não aconteça com minhas filhas ou com a filha de ninguém no futuro, e que a gente consiga de alguma maneira erradicar isso da nossa sociedade, porque isso é um mal extremamente prejudicial e pernicioso. Beleza? Pessoal, eu acho que estendi demais, né? Quando me dá um microfone eu acho que eu falo muito, e assim, estou começando até a ficar rouco, né? Mas é assim mesmo, gente, é uma oportunidade dessa que eu acho que ela é muito valiosa. A gente está falando para vocês, que são formadores de opiniões, são pessoas que têm a capacidade de ajudar, tem pessoa que tem a capacidade de fazer a diferença na vida nossa e na vida de muitas outras pessoas, e também para quem está assistindo, que tenha consciência da gravidade dessa situação e dos problemas que isso traz e que isso causa em nossa sociedade. Certo, gente? Pessoal, obrigado. Desculpa o excesso de tempo que a gente falou aí, tá bom? Obrigado, agradeço demais. Fagundes, nós temos que te agradecer pelas prestações de conta aí, pelas informações, né? Desejar boa sorte para vocês da corporação, que a gente vê muitas coisas aí desse governo indo contra os policiais, contra quem está trabalhando, contra esses marginais aí. E que faça assim, seja sempre bem-vindo nessa casa e conte com a gente. Nós vamos estar correndo atrás dos recursos aí para ajudar a corporação. A gente agradece, a gente precisa, a gente sabe que se depender só das verbas estaduais, a gente não consegue dar a segurança que a população e que a nossa... E assim, eu falo isso porque eu vivo isso, eu tenho a sensação de pertencimento, eu faço parte dessa sociedade, eu não sou um alienígena, um extraterrestre que não convive nessa sociedade, eu vivo aqui, minha família vive aqui, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas filhas. Então eu quero cada vez mais uma sociedade ordeira, uma sociedade respeitosa, uma sociedade que privilegie princípios e valores morais e éticos, e eu quero isso, por isso que eu visto a camisa e por isso que a gente luta, e isso eu falo por mim, mas são todos os meus companheiros, meus irmãos de fardo, o comando da instituição, a gente é muito aguerrido, muito preocupado em dar uma segurança de qualidade para a nossa população.
Tenente Fagundes, quero te agradecer pela prestação de contas, né, que você explanou aqui para todos nesse trabalho de vocês, parabenizar pelo trabalho e dizer que pode contar conosco. Nós vamos estar aí correndo, ver o que vai ser possível fazer para estar ajudando vocês e estar melhorando, né, incentivando aí no trabalho da Polícia Militar na nossa sociedade. Né? Parabéns pela competência. E agora vamos voltar aqui para caso de violência doméstica, pela sua palestra que você deu aqui para nós. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né? Você é um grande apoiador lá da Rede de Apoio das Mulheres, acompanha de perto, você veste a camisa, então assim, ninguém melhor que você para estar vindo aqui explanando tudo que você vivencia na nossa sociedade. Quantas vezes, né, Fagundes, nós conversamos sobre a dificuldade que as mulheres têm, às vezes, de estar denunciando, de estar assumindo que vive a violência até por vergonha. Então, assim, como você disse aqui, nós precisamos falar mais disso. Quantas vezes eu te perguntei, Fagundes, o que nós podemos fazer? Precisamos falar mais sobre isso, encorajar essas mulheres, né? Dizer que não é vergonha para elas denunciar. Hã? Não é demérito, você diz. Não é A demérito. culpa é do acusador. A culpa não é delas, né? Mas, assim, meu muito obrigada mesmo. Tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo ou que irão nos assistir, porque essas reuniões ficam gravadas. Sim, meu muito obrigada pela explanação e a gente conta com você. Você realmente é uma pessoa que está aí em apoio às mulheres. Te admiro muito o seu trabalho. Você representa muito bem a Polícia Militar, honra a faixa que você veste. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite também, que está falando por esse tema aqui para nós. À disposição sempre, se você tiver paciência para escutar. Palavra sábia, vamos pensar. Alguém? Nós podíamos marcar um dia para nós ir na Centralina, né? Perguntar sobre um pouco do vereador. Nós já conhecemos um pouco o trabalho. Acho que nós podemos juntar mais vereadores, cada um dá um pouco da emenda da nossa positiva para já comprar isso. Aí, enquanto vai ser o orçamento esse ano, mas pelo menos uma ajuda boa. Tá aí, o apoio de todos, vocês já têm. Gostaria de agradecer também ao nosso tenente que está faz presente aqui. E nós tivemos, no comecinho do mês, uma mensagem muito importante para todos nós do Supremo Tribunal Federal, que aprovou pela inconstitucionalidade da defesa, da legítima defesa da honra, né? Então que agora eu creio que as mulheres, né, terão mais essa força aí, né, de todos os segmentos, né, da nossa política, todo o segmento do nosso Estado, do nosso poder, né, legislativo, executivo e judiciário. Então, parabéns, viu, doutor? Tenente. Muito obrigado. Dando sequência à nossa reunião, no pequeno expediente, coloque em discussão a ata da 20ª reunião ordinária de 2023, a qual foi previamente encaminhada aos nobres colegas. Colocada em discussão a ata aprovada.
Solicita ao primeiro secretário, Zanande Oliveira Macedo, que proceda à apresentação dos requerimentos número 085 de 2023, de autoria do vereador Fábio Eustáquio, números 086, 087, 088 de 2023, de autoria do vereador Ozanam. Projeto de lei número 030 de 2023, que autoriza a alteração do setor Secretaria do Anexo, detalhamento das emendas impositivas na Lei Municipal número 2.878, de 28 de dezembro de 2022, no que concerne à organização da sociedade civil Ação Bem Viver, na forma que especifique da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 031 de 2023, que revoga a lei número 2.551, de 21 de setembro de 2017, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 32 de 2023, que dispõe sobre a autorização para a criação do programa de casamento comunitário Enfim Casados, no município de Prata, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 33 de 2023, que institui plano de classificação e tabela de temporalidade, PCTT, dos documentos administrativos do município de Prata, Minas Gerais, de autoria do prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo número 02 de 2023, que concede título de cidadão honorário a Elisângela Marcon Santos, de autoria da vereadora Anne Rose. Projeto de resolução número 004 de 2023, que fixa o valor da Bolsa Estágio para fins de programa de estágio no Poder Legislativo, instituído pela Lei Complementar número 011 de 8 de outubro de 2018, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 005 de 2023, que autoriza a realização de reuniões ordinárias itinerantes, de autoria da mesa diretora. Moção de pesar número 003 de 2023, de autoria do vereador Tiago. Requerimento número 085 de 2023. Excelentíssimo senhor Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal do município de Prata, Minas Gerais. De conformidade com as normas regimentais, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal para avaliar a possibilidade de doar um terreno para a construção da sede do Conselho Municipal dos Pastores, Compaz. Sala das Sessões, 18 de julho de 2023. Vereador Fábio Eustáquio Pereira. Requerimento 086 de 2023. Excelentíssimo senhor Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal do município de Prata, Minas Gerais. De conformidade com as normas regimentais, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando-lhe providências no sentido que seja realizado operações de tapa-buracos na rua Pio Novaes, bairro Oliveira, próximo ao número 121. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2023. Vereador Ozanam de Oliveira Macedo. Requerimento 087-2023. Excelentíssimo senhor Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal do município de Prata, Minas Gerais. De conformidade com as normas regimentais, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando-lhe providências no sentido de que seja realizado operações de tapa-buraco, bem como limpeza do local na rua Maria Varanda, próximo ao número 123, no bairro Mutirão. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2023.
vereador Rosanão Oliveira Macedo. Requerimento 088 de 2023, excelentíssimo senhor Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal do município de Prata, Minas Gerais. De conformidade com as normas regimentais, requeiro à mesa, após ouvido ao plenário, oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando-lhe providências no sentido que seja realizado a manutenção do esgoto que tem vazado a céu aberto a rua Túlio Vilela Rezende, bairro Oliveira. Sala das Sessões, 9 de agosto de 2023. Vereador Rosanão Oliveira Macedo. Projeto de Lei 030, de 28 de junho de 2023, autoriza a alteração do setor Secretaria do anexo detalhamento das emendas impositivas da Lei Municipal número 2878, de 28 de dezembro de 2022, no que concerne à organização da sociedade civil, ação bem viver, na forma que especifica e dá outras providências. Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito do município de Prata, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal, por seus representantes, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo detalhamento das emendas impositivas da Lei Municipal número 2878, de 28 de dezembro de 2022, especificamente quanto à organização da sociedade civil, ação bem viver, passando o setor responsável à destinação dos recursos da Secretaria Municipal da Ação Social para a Secretaria Municipal de Cultura, ficha financeira número 330. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal do Prata, 28 de junho de 2023. Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal. Projeto de Lei 031, de junho de 2023, revoga a Lei número 2551, de 21 de setembro de 2017. Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito do município de Prata, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal, por seus representantes, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada com inteiro teor a Lei número 2551, de 21 de setembro de 2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, cria o Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prata, 27 de junho de 2023. Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei número 32 de 2023. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadora, venho por meio desta encaminhar a apreciação de vossas excelências o projeto de lei número 32, dispõe sobre a autorização para a criação do programa de casamento comunitário, Enfim Casados,
do município de Prata, Minas Gerais, e da outras providências que tem como objetivo a regulamentação do casamento comunitário no município de Prata. O casamento é um momento especial e de grande significado na vida das pessoas. No entanto, sabemos que muitos casais enfrentam dificuldades financeiras para formalizar sua união, o que muitas vezes os impede de celebrar esse importante passo em suas vidas. O intuito de promover a igualdade de direitos e facilitar o acesso ao casamento para todos os cidadãos e cidadãs do nosso município. Propomos a criação do programa de casamento comunitário, Enfim Casados. Este programa visa oferecer uma cerimônia de casamento coletiva, na qual os casais interessados poderão oficializar sua união civil de forma gratuita, reduzindo os custos e burocracias envolvidos no processo. Além disso, buscamos estabelecer parcerias com os cartórios e entidades locais para fornecer apoio logístico e orientação para os casais participantes. Ressaltamos que o casamento comunitário é uma oportunidade de fortalecer laços familiares e o sentimento de pertencimento à nossa comunidade, reforçando os valores de solidariedade e união entre os munícipes. Por derradeiro, declaro que as alterações promovidas na presente proposta legislativa não trarão acréscimo de despesas na execução da política pública, as quais são compatíveis com o nosso sistema orçamentário vigente e estão previstas na Lei Orçamentária Anual. Contamos com o apoio de todos os vereadores e vereadora para a aprovação deste projeto que tem como objetivo promover a justiça social e a inclusão, garantindo o acesso ao casamento civil a todos os casais que desejam oficializar sua relação. Agradecemos a atenção e colocamos à discussão para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais que possam ser necessárias para a análise do projeto. Prata, 27 de julho de 2023, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei 033 de 2023. Senhora Presidente, senhores vereadores, Prata, 27 de julho de 2023. Estamos encaminhando a esta egressa Casa Legislativa o projeto de lei número 33 de julho de 2023, que institui plano de classificação e tabela de temporalidade, PCTT, dos documentos administrativos do município de Prata, Minas Gerais. Referido ao projeto de lei, versa sobre a fixação de normas gerais para a organização do arquivo público municipal, classificação dos documentos e procedimentos de avaliação, guarda e eliminação de documentos públicos. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, parágrafo 2º, estabelece que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitam. Considerando que a Lei Federal de Arquivos, número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, determina em seu artigo 1º que é de dever do poder público a gestão
documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, e como elemento de prova à informação. Em seu artigo 10, define que os documentos considerados de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. E em seu artigo 25, dispõe que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social, considerando o disposto da Lei de Acesso à Informação, a Lei Federal número 2.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações públicas do país, previsto no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e novo parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Cabe ao município definir em legislação própria regras específicas para o cumprimento das determinações desta norma, sendo necessária para sua aplicação a gestão de documentos, que assume uma importância ainda maior, pois configura-se como instrumental indispensável para a racionalização, eficiência, eficácia e transparência administrativa, contribuindo para a modernização da administração pública e viabilizando, ressaltando que não há aumento de despesa, visto que o plano de classificação, tabela de temporalidade dos documentos administrativos não implicam em seu aumento de custo para a administração, visto que eventual eliminação se dará a custos ínfimos. Assim, contamos com valioso e costumeiro apoio e compromisso de vossas excelências para apreciar esse importante projeto de lei, observando-se o prazo de disposições contidas na legislação vigente, requerendo seja adotado o regime de urgência para sua tramitação. Nesta oportunidade, reiteramos protesto de eleva a consideração e apreço. Atenciosamente, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2023. Concede título de cidadão honorário a Elisângela Marcon Santos. A Câmara Municipal do Prata aprova e a Presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do Prata, Minas Gerais, por justa homenagem e gratidão a Elisângela Marcon Santos. Artigo 2º. A outorga de título se dará em sessão solene em data a ser marcada pela Câmara Municipal, após comunicação feita ao homenageado. Artigo 3º. Fica a Presidente da Câmara Municipal do Prata autorizada a utilizar os recursos previstos no orçamento legislativo para atender as despesas da solenidade. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal do Prata, 7 de agosto de 2023. Vereadora Anne Rose Vieira Freitas. Justificativo ao projeto de resolução 04/2023. A Lei Complementar número 011, de 8 de outubro de 2018, institui o programa de estágio no Poder Legislativo pratense, sendo que até o presente momento o mesmo não foi implementado por esse motivo, considerando a necessária eficiência e eficácia
na prestação dos serviços legislativos, faz-se necessária a fixação do valor da Bolsa Estágio para fins de realização de contratação dos estagiários. Em relação ao valor da Bolsa, adotou-se como referência a quantia paga pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais quanto ao estágio por estudantes de cursos de graduação e pós-graduação, o que se mostra razoável frente às atividades a serem desempenhadas no âmbito da Câmara Municipal do Prata. Câmara Municipal do Prata, 7 de agosto de 2023. Mesa diretora da Câmara dos Vereadores. Justificativa: a Câmara Municipal do Prata é composta por 11 vereadores para representar a população urbana e rural. Pois bem, uma parcela considerável da população reside nos distritos povoados e regiões do município, tornando sua participação nas reuniões realizadas na área urbana um pouco mais difícil devido às questões de deslocamento e distância. Desta forma, o objetivo da Câmara itinerante é aproximar o poder legislativo junto aos munícipes que residem nessas localidades, para que tenhamos melhor conhecimento de seus anseios, bem como proporcionar ao cidadão contato direto aos representantes eleitos e expor suas demandas. Contamos com o apoio de todos os colegas para avaliar e considerar essa proposta, buscando aprimorar a atuação do Poder Legislativo em benefício da comunidade que representamos. Câmara Municipal do Prata, 7 de agosto de 2023. Presidente da Câmara Municipal do Prata, Anne Rose Vieira Freitas, Rosana Oliveira Macedo, primeiro secretário. Vice-presidente Jair Pires, Donilson Nunes Silva, segundo secretário. Moção de pesar número 03 de 2023. A Câmara Municipal de Prata, em nome de seus vereadores, expressa seu profundo pesar pelo falecimento de João Paulo Berlamino Silva, ocorrido no dia 7 de agosto de 2023, na região das Três Barras, onde reside o vereador Tiago. Neste momento de dor e luto, nos unimos à família e amigos de João Paulo para expressar nossas sinceras condolências, que encontrem conforto na certeza de que sempre será lembrado com carinho e respeito. Por todos esses motivos, apresentamos esta moção de pesar em homenagem a João Paulo, para que seja registrada nesta Casa Legislativa e encaminhada à família do homenageado, como uma forma de expressar nossa solidariedade e reconhecimento. Câmara Municipal do Prata, 7 de agosto de 2023. Distribuo os projetos ora apresentados às comissões pertinentes. Solicito ao primeiro secretário, Zonante Oliveira Macedo, que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo às contas da Prefeitura deste município no exercício de 2020. Parecer. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Assunto: parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente às contas da Prefeitura referente ao exercício de 2020, na forma que especifica. Processo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 110/4230. Relatório. Em conformidade com o disposto no artigo 104
da Resolução número 003/2004, Regimento Interno da Câmara Municipal do Prata, foi encaminhado o parecer prévio gerado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo à prestação de contas do exercício de 2020 do município de Prata, Minas Gerais, à Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, assim como no artigo 62, inciso 2 da Resolução número 003/2004, compete a esta comissão emitir parecer. Análise da comissão. Analisando folhas 16 e 18, em que consta parecer prévio, bem como notas taquigráficas da primeira Câmara 4/5/2023, de folhas 19 e 27, temos a considerar: a. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer prévio, folha 16 e 18, pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Anuar Arantes Zamuí, prefeito municipal de Prata, no exercício 2020. B. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais consignou recomendações, folha 16 e 18, ao prefeito municipal, disposta no inciso 2, alíneas A, B, C, D e F. Nas notas taquigráficas foi emitido parecer prévio, folhas 26 e 27, pela aprovação das contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Prata, no exercício de 2020, senhor Anuar Arantes Zamuí, de modo que foram consignadas algumas recomendações, folhas 26 e 27, nas alíneas A, B, C, D, E e F. Conforme se lê nas folhas 16 e 18, o parecer prévio foi devidamente apreciado e devidamente aprovado. Cabe desta forma à Câmara Municipal de Prata, Minas Gerais, o julgamento das contas relativas ao exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Prata. O artigo 31 da Carta Magna Brasileira assim dispõe. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle interno e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelos órgãos competentes sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 3º. As contas dos municípios fixarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, a qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Sabe-se ainda que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é de caráter opinativo, cabendo ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas do Poder Executivo, compulsando a análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Desnecessário se torna a solicitação de novas informações ao gestor de 2020 ou à própria Prefeitura Municipal, uma vez que foi atestada a regularidade, a legalidade dos procedimentos examinados, consoante se lê folhas 16 e 18. Conclusão. Com as considerações acima dispostas, esta comissão considera regulares as contas do município de Prata do exercício de 2020 e opina pela apresentação do decreto legislativo para deliberação do plenário desta Casa de Leis.
Câmara Municipal do Prata, 9 de agosto de 2023. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente, Rosanão Oliveira Macedo. Relator, Donilson Nunes Silva. Membro, Tiago Nunes Menezes da Silva. Ordem do dia. Em discussão única os requerimentos número 085 de 2023, de autoria do vereador Fábio Eustáquio, números 086, 087, 088 de 2023, de autoria do vereador Rosanão. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Em discussão única, a moção de pesar número 003 de 2023, de autoria do vereador Tiago. Em votação simbólica, os vereadores que forem favoráveis a esta aprovação permaneçam como estão. Moção de pesar aprovada. Em discussão única, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor sobre a prestação de contas do município do Prata, exercício de 2020. Em votação nominal, solicita ao secretário que faça a chamada dos vereadores, os quais responderão sim ou não. Como vota o vereador Devilson Ribeiro da Silva? Eu voto sim. Como vota o vereador Claudimar Vilela de Jesus? Meu voto é sim. Como vota o vereador Arthur Bruno? Sim. Como vota o vereador Tiago Nunes? Voto sim. Como vota o vereador Jair Pires? Eu voto sim. Como vota o vereador Donilson Nunes Silva? Voto sim. Como vota o vereador Cleiton Dias da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Fábio Eustáquio? Voto sim. Como vota o vereador Danilo Silva Vieira? Sim. Como vota a vereadora Anne Rose? Eu voto sim. Eu, Rosanão Oliveira Macedo, também voto sim. Parecer aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, Rosanã de Oliveira Macedo, que faça a apresentação do projeto de decreto legislativo número 001 de 2023, que aprova as contas da Prefeitura Municipal do Prata referente ao exercício de 2020, na forma que especifica, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Prata referente ao exercício de 2020 na forma que especifica. A Câmara Municipal de Prata aprova e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Prata, exercício 2020, conforme o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal do Prata, 9 de agosto de 2023. Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor. Presidente, Rosanão Oliveira Macedo. Relator, Donilson Nunes Silva. Membro, Tiago Nunes Menezes da Silva. Distribuo o projeto de decreto legislativo número 001 de 2023 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que a mesma possa emitir o parecer. No grande expediente, a palavra é franca aos colegas vereadores. Alguém gostaria de falar? Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião. A todos, uma boa noite.